Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos adorá-lo em espírito e em verdade. Pedimos a Tua bênção para mais um momento, onde vamos abrir a Tua palavra. Na verdade, o principal momento deste culto, possamos ter o Senhor conosco, possamos ter o Senhor entre nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Esta noite, nós estamos começando uma nova série com o título Suficiente. Talvez, eu digo talvez, porque é apenas uma percepção, talvez nós possamos entender que a porção da Bíblia que nós vamos estar estudando durante alguns domingos, na minha visão e na minha percepção, é uma das partes da Bíblia mais exploradas, uma das partes da Bíblia mais lidas, uma das partes da Bíblia mais buscadas nos momentos da vida, sejam momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de reflexão. Essa porção da Bíblia, ela é sempre buscada, sempre trazida nos momentos da vida. Estou falando do Salmo 23. Você que está com sua Bíblia, você pode abrir aí a sua Bíblia no Salmo 23, um texto conhecido. E eu imagino que você já ouviu muitos sermões a respeito do Salmo 23, a respeito dessa porção da Bíblia. Mas eu peço que você esteja nesses domingos, me acompanhe aqui, para que nós possamos crescer juntos, para que nós possamos ainda refletir juntos e aprender mais. E nesse tempo que nós vamos estar trabalhando, nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre a suficiência de Deus. Você vai aprender que Deus é suficiente para suprir as suas necessidades. Deus é suficiente para te dar descanso. Deus é suficiente para guiar os seus passos. Deus é suficiente para acalmar os seus medos. Deus é suficiente para curar a sua mágoa e garantir o seu futuro. Deus é suficiente. É isso que nós aprendemos aqui no Salmo 23. Um salmo escrito por Davi. Eu queria ler todo o salmo com você, apesar de nesta noite nós pegarmos apenas o primeiro versículo desse salmo. Mas eu quero ler todo o salmo com você. Eu quero que você me acompanhe. O salmo diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me com a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pergunto para você essa noite: você realmente acredita que Deus é suficiente para suprir todas as suas necessidades? Você pode dizer para mim: pastor, eu sou suficiente, eu creio, que Deus é suficiente. Eu creio que Deus, Ele é poderoso. Mas eu diria para você que, apesar de você crer, muitas vezes nem sempre você vive crendo na prática que Deus realmente é suficiente. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente tenta controlar as situações da vida. Muitas vezes a gente tenta agir
E quando a gente age da nossa maneira, quando a gente age segundo a nossa forma, quando a gente age segundo a nossa vontade, quando a gente age pensando que nós vamos suprir as nossas necessidades, nós estamos dizendo conscientemente de que Deus não é suficiente para atender às nossas necessidades. É isso. Eu acrescentaria, meu amigo, que Deus, Ele é suficiente. O texto é claro: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma declaração simples, prática, com uma ideia profunda. O Senhor é o meu pastor implica imediatamente uma profunda relação entre o ser humano e seu Criador. Liga um pedaço de barro comum ao destino divino. Significa que um mero mortal se torna o objetivo estimado da diligência divina. E com base nisso, eu diria que Deus não é simplesmente suficiente para atender às suas necessidades, mas Deus se interessa e se preocupa em atendê-las pessoalmente. Por isso eu pergunto para você essa noite: quais são as suas necessidades? Financeiras, espirituais, afetivas, familiares? Quais são os seus medos? O texto que nós lemos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Através dessas simples palavras, um português claro, direto, Davi mostra 3 maneiras porque Deus pode e quer atender às nossas necessidades. Primeiro, o Senhor. Talvez se você estiver lendo na sua Bíblia a palavra Senhor estará aparecendo em maiúsculo, como na minha. Na verdade, essa palavra, quando aparece Senhor em maiúsculo, está usando o termo Jeová, alguns dizem Yahweh, Yahvé. Davi, quando diz o Senhor, é interessante que no próprio nome de Jeová existem os 3 tempos, ou os 3 principais tempos verbais: passado, presente e futuro. Jeová, G significa o Deus do futuro, G significa Ele será, Ov, simplesmente ser, G-Ov, Vá, o A é o tempo passado. Quando Davi fala, o Senhor, Davi está dizendo: o Senhor é o Deus do meu passado, o Senhor é o Deus do meu presente, o Senhor é o Deus do meu futuro. Davi, quando diz o Senhor, Davi está dizendo para a gente: esse Deus é o Deus que cuidou da minha vida no passado, é o Deus que cuida da minha vida no presente, é o Deus que quer cuidar da minha vida no futuro. Davi, quando diz o Senhor, Davi está dizendo: é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Quando Davi diz isso aqui, meu amigo, Davi, em outras palavras, está dizendo: esse Deus, Ele tem poder para cuidar de todas as suas necessidades. Todas. Davi está dizendo aqui: Deus é infinitamente maior do que qualquer situação. Deus é infinitamente maior do que qualquer circunstância. Deus é infinitamente maior do que qualquer temor. Deus é infinitamente maior do que tudo. Davi, quando diz o Senhor, Davi está dizendo: esse Senhor, Ele é autossuficiente, Ele é inesgotável, Ele é totalmente inalterado pelo tempo. Davi, quando diz isso aqui, Davi está dizendo: o Senhor, em outras palavras, é suficiente para atender tudo o que você precisa. Que Deus maravilhoso, não é? Que Deus poderoso, que Deus que controla todas as coisas. Por isso eu pergunto mais uma vez para você: quais são as suas necessidades? Necessidades financeiras, familiares, afetivas? Quais são os seus medos? O Senhor, Davi diz: o Senhor, e ele continua dizendo: é o meu pastor.
Davi não simplesmente reconhece que Deus é poderoso, mas ele nos lembra aqui, ao dizer: o Senhor é o meu pastor. Deus é poderoso, mas Deus também é íntimo e pessoal. Por isso ele diz: o Senhor é o meu pastor. Davi começa com o nome Jeová e depois reivindica Deus como seu próprio pastor. Davi não diz, ele é um pastor. Davi não diz, ele é o pastor. Davi diz, ele é o meu pastor. E Davi, quando trabalha esse conceito, Davi está dizendo para a gente: Deus sim é todo poderoso, mas Deus também é todo amoroso. Deus sim é poderoso, Deus sim é o Deus do universo, Deus sim é o Deus que controla tudo, mas é um Deus que é o meu. Em outras palavras, é um Deus que me atende no íntimo, na minha vida pessoal. E muito mais do que isso, esse é o Deus que me conhece. Esse é o Deus que não me atende por atacado. Esse é o Deus que me atende de forma pessoal. Amigos, isso aqui é fantástico. E Davi aqui, ele utiliza uma justaposição de ideias. O Senhor, mais de 4.000 vezes no Antigo Testamento, o nome significa literalmente eu sou quem eu sou. Aquele mesmo que encontrou com Moisés na sarça ardente: eu sou. Eu sou o que sou. E Davi agora combina, faz uma justaposição de ideias com algo bem mais pessoal: o meu pastor. Se você chegasse no tempo de Davi e perguntasse quem queria ser pastor de ovelhas, você não encontraria quase ninguém que quisesse assumir tal função. Nas sociedades antigas, o trabalho de pastor era considerado o mais baixo de todos os trabalhos, o mais simples de todos os trabalhos. Se uma família precisasse de um pastor, certamente essa família designaria o filho mais novo, e Davi é uma prova clara disso. Davi foi pastor de ovelhas porque era o filho mais novo. Ninguém queria ser pastor. Ser pastor de ovelhas naquela época, além de ser um trabalho considerado baixo, era um trabalho desagradável. Os pastores tinham que viver com as ovelhas 24 horas por dia, e a tarefa de cuidar delas era interminável. Dia e noite, verão e inverno, com bom tempo ou mau tempo, com sujeira, eles trabalhavam para nutrir, guiar, proteger as ovelhas. Eu pergunto, quem em sã consciência gostaria de seguir e ter um trabalho como esse? Mas o curioso de tudo isso é que Deus aqui se compara com o pastor. Deus aqui se coloca na função mais simples e humilde do tempo antigo, para dizer para mim e para você: eu estou com você onde você estiver. Deus se coloca na função mais simples e humilde para dizer para mim e para você que Ele é um Deus íntimo e pessoal, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de bênção, nos momentos ou melhor, nos momentos de prosperidade e nos momentos de nem tanta prosperidade. O Senhor é o meu pastor. Isso aqui é surpreendente, mas uma vez eu repito: Deus é todo poderoso, mas Ele é todo amoroso e íntimo e pessoal. Ele é grande, mas Ele cuida de nós. É esse Deus que Davi está falando, o Senhor poderoso. Uma outra curiosidade das ovelhas, ou desse contexto de pastor e ovelhas do tempo antigo, é que as ovelhas se parecem muito com nós seres humanos. As ovelhas, elas têm comportamentos parecidos em muitos aspectos conosco. Nossos medos, timidez, nossa teimosia e muitas vezes estupidez, nossos hábitos perversos são todos paralelos e de profunda importância. Ainda apesar de todas essas características adversas, Cristo nos escolheu, nos comprou e nos chama pelo nome e se deleita em cuidar de cada um de nós.
e se deleita em cuidar das nossas necessidades. Por isso eu pergunto mais uma vez para você: quais são as suas necessidades? Quais são os seus medos? Davi diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele está interessado em cuidar pessoalmente das minhas necessidades. E muito mais do que querer, muito mais de desejar, Ele tem poder de cuidar das nossas necessidades. Que Deus que criou o universo, que Deus que não precisava se preocupar, que Deus que não precisa da nossa vida para viver, mas um Deus que é o Senhor, mas além de ser o Senhor, Ele é o nosso pastor, que cuida, que abraça, que ampara. Quais são as suas necessidades? Mais uma vez eu repito: financeiras, familiares, afetivas, espirituais. Quais são os seus medos? O Senhor é o meu pastor. E Davi conclui o primeiro verso dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Algumas versões dizem: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Isso aqui para mim é incrível. Mais uma vez eu repito: esse Deus que é poderoso, esse Deus que é pessoal, Ele pode e quer atender às nossas necessidades, ao ponto de não nos faltar nada. É isso que Davi está dizendo. Esse Deus é poderoso. Esse Deus cuida de você de forma pessoal. Esse Deus quer suprir as suas necessidades até o ponto de não lhe faltar nada. Não há nenhuma necessidade que você tenha na sua vida que Deus não conhece e que Ele seja incapaz de lhe dar. Não tem. Aí você pode dizer: pastor, mas então por que eu tenho necessidades? Você precisa aprender algo. Existe muita diferença entre necessidade e desejos. Desejos são diferentes. Não é pecado desejar as coisas, eu preciso deixar claro isso aqui. Não é pecado sonhar pelas coisas. Não é pecado lutar por coisas. Mas você tem que entender que existe diferença entre necessidades e desejos. E a respeito das necessidades, Davi está dizendo: o Senhor, Ele é o seu pastor, Ele é o meu pastor, e não vai lhe faltar nada. Amigo, a palavra nada faltará aqui tem um significado mais amplo do que você imagina. A ideia principal é de não faltar nada, de não ser deficiente, mas a segunda ênfase do nada faltará é a ideia de estar totalmente sob os cuidados do bom pastor e, consequentemente, não desejar ou até mesmo não precisar de mais nada. É isso que Davi está dizendo aqui. É isso que Davi está nos ensinando. O Senhor é o seu pastor e não vai lhe faltar nada. E muito mais do que isso, o Senhor é o seu pastor. E se Ele estiver na sua vida, você não vai sentir necessidade de mais nada. Eu queria ler 2 textos que estão no livro de Filipenses capítulo 4 para ampliar o seu entendimento sobre isso. Paulo, em Filipenses capítulo 4, 19, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus
cada uma das nossas necessidades. Paulo está dizendo, Deus vai suprir as suas necessidades. Reafirma o que Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Versículo 11 do capítulo 4, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O segredo para viver com nossas necessidades é entender o que significa ser contente em Cristo. Paulo aqui, ele está dizendo para nós, Jesus Cristo, Ele sabe o que você e eu precisamos, muito melhor do que você. Amigo, eu pergunto mais uma vez, quais são as suas necessidades? Quais são os seus medos? O Senhor é o meu pastor, e você não terá falta de nada que você realmente necessita. A prova de que Deus supre todas as nossas necessidades é que Ele resolveu o seu maior problema. A maior prova de que Deus resolve e pode resolver as nossas necessidades é que Ele resolveu e cuidou da nossa maior necessidade. E qual era a nossa maior necessidade? Salvação. Salvação. Deus enviou seu Filho para morrer por nós e nos dá a oportunidade de sermos salvos pelo pecado. Jesus Cristo, o bom pastor, estabeleceu sua vida para resgatá-lo e torná-lo dele. Deus é suficiente. Deus é suficiente para atender as suas necessidades. Nesse momento Deus está dizendo para você, meu filho, vem a mim. Meu filho, confie em mim. Meu filho, permita-me entrar na sua vida. Permita-me ser o seu pastor. Permita-me abençoar você. Permita-me suprir as suas necessidades. Deus está dizendo para você, eu sou poderoso, eu sou eterno, eu sou o Criador, mas eu também sou o seu Deus e quero cuidar de cada necessidade que você tem. Deus está dizendo, eu quero estar do seu lado, eu quero cuidar de você, eu quero ser o seu amigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você crê nisso? Você crê nesse Deus? Então diga comigo, vamos falar pausadamente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus possa lhe abençoar. Que Deus possa te abraçar nessa noite. Esse Deus que deixou a sua palavra com esta mensagem para te alcançar nessa noite. Feche seus olhos, vamos falar com Ele. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, louvamos o Teu nome, Senhor, por Tuas bênçãos. Louvamos o Teu nome por Tua palavra. Louvamos o Teu nome porque o Senhor é eterno, o Senhor é poderoso, o Senhor é Criador dos céus e da terra, mas o Senhor é o nosso pastor, que deu a vida por cada um de nós, que se preocupa com as nossas necessidades. Ó Deus, nós colocamos nossa vida em Tuas mãos, para que possamos aprender e dizer como Paulo, que tendo o Senhor
ao nosso lado, nós aprenderemos a viver contentes em qualquer situação da vida. Colocamos em tuas mãos, Senhor, nossos medos, para que o Senhor possa cuidar deles e possa nos abençoar. Senhor Deus, eu falo com pessoas em muitos lugares, eu falo com pessoas e oro por pessoas com diversas necessidades. Certamente muitas delas entraram nesse culto com circunstâncias muitas vezes impossíveis. Certamente muitos deles entraram nesse culto com o coração atribulado, mas que, Senhor, eles possam sentir a Tua presença e a Tua paz na vida deles. Nós os entregamos em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa cuidar de você. Uma boa semana. No próximo sábado nos encontramos aqui às 10 horas da manhã. Deus os abençoe.